Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, sétimo período do curso de Ciência da Computação. Estrutura de indexação de arquivos. Trabalho feito por Arthur Eric, Eduardo Carvalho e Igor Sá. Estrutura de indexação de arquivos. Assume-se que existe uma organização primária de arquivos, seja ela desordenada, ordenada ou hash. Utiliza-se índices que são estruturas de acesso adicionais auxiliares para aumentar a velocidade da recuperação de registro na resposta a certas condições de busca. Em geral, as estruturas de índice fornecem caminhos de acesso secundário, caminhos de acesso alternativos, sem afetar a disposição física dos registros. Qualquer campo pode ser usado para criar um índice e podem ser construídos índices múltiplos a partir de diferentes campos do arquivo. Para encontrar um registro com base em certo critério de seleção a partir de um campo de indexação, é necessário acessar o índice que aponta para um ou mais blocos do arquivo em que os registros requeridos estão localizados. A estrutura de acesso de índice ordenado se baseia no índice de um livro-texto. Ter os termos importantes ao final do livro em ordem alfabética, com a lista dos números de páginas onde o termo aparece. Uma estrutura de acesso de índice é definida com base em um único campo do arquivo, chamado de campo de indexação. O índice armazena cada valor do campo de indexação com uma lista de ponteiros para todos os blocos de disco que contém registros com aquele valor de campo. Os valores dos índices estão ordenados para possibilitar busca binária. Atributo de indexação. Os atributos do registro de dados que formam um determinado índice são chamados de atributos de indexação. Assim, o índice é formado por um conjunto de registros ou entrada do tipo K, P, onde K é um valor do atributo de indexação e P é o endereço do registro de dados que contém tal valor, ou o endereço do bloco de dados que tal registro se encontra. Tipos de índices ordenados em nível único. Pode ser primário, clustering ou secundário. No índice primário, é especificado sobre o conjunto-chave de classificação de um arquivo ordenado. No exemplo, K são as cidades e o P vão ser os ponteiros que vão apontar para o primeiro atributo. No índice clustering é quando o campo de classificação não é um campo-chave, ou seja, vários registros podem ter o mesmo valor para o campo de classificação. Aqui ele vai apontar para vários, diferentemente da chave primária, onde apontava para o primeiro atributo. E nos índices secundários, pode ser especificado sobre qualquer campo que não seja o de classificação. Ele terá dois campos, onde o primeiro vai apontar para o índice interno e o segundo campo vai apontar para os blocos de dados. Índices multiníveis. Índice de índice. Primeiro nível. Arquivo ordenado pela chave de indexação, valores distintos, entradas de tamanho fixo. Demais níveis. Índice primário sobre o índice do nível anterior e assim sucessivamente até que no último nível o índice ocupe apenas um bloco. Número de acesso a bloco. 1 a cada nível de índice mais 1 ao bloco do arquivo de dados. Aqui nós temos um exemplo de um arquivo de dados e a gente tem nesse arquivo de dados campo de chave primário.
Bom, então pega esse arquivo de dados e classifica os seus campos, né, como nós temos ali o primário 2, 5, 8, 12 e vai. E nós vamos, a partir desses campos chaves, nós vamos delimitar de forma ascendente, que nós temos aqui o primeiro nível, que é a base. Então, a partir daí, nós vamos delimitando. E a partir do nível base, nós podemos criar um outro nível, que nós vamos chamar de um nível secundário, que é um segundo nível, chamado nível topo, que é esse cara aqui. Deixando a nossa busca mais rápida e eficiente. Como é que funciona? Bom, por exemplo, o segundo nível, o topo. Por exemplo, se eu tiver um dado que for 8, por exemplo, então ele vai fazer o quê? Vai estar no segundo nível, entre 2 e 35, ele vai jogar para o base. E nesse base ele vai cair no 8, né, que é o primeiro nível, e vai me jogar já no caso, já no campo primário, né, no campo de chave primário, que faz parte do arquivo de dados, ele vai me jogar para o campo certo. Isso já otimiza muito a minha busca. E no topo é onde eu vou ter então aqui, né, a entrada, né? Eu vou ter aqui a entrada de dados por aqui, né? Bom, nós temos também os índices multiníveis dinâmicos usando árvores B. Bom, nós temos um problema dos índices multiníveis, que índices são arquivos fisicamente ordenados, portanto portanto ineficientes na inserção e deleção. Solução disso. A solução seria deixar algum espaço em cada um dos blocos para inserção de novas entradas. Estrutura de dados. Árvore B e suas variações, que são árvores de busca. Aqui nós temos o nó raiz. Bom, o nó raiz ele não possui um pai. Então nós temos também uma subárvore no nó B, certo? E onde nós temos nós internos. Já vou explicar. Então aqui eu tenho nó no nível 1, nó no nível 2 e eu tenho nó no nível 3. Bom, então o nó raiz ele seria o A, né, que ele não possui um pai, e o nó filho seriam o BCD. E os nó internos são aqueles, né, que não são folhas. Árvores B. Árvores de pesquisas projetadas com dois objetivos: manter a árvore balanceada e evitar o desperdício de espaço dentro de um nó. Isso tudo custa uma maior complexidade nos algoritmos de inserção e deleção. Bom, aqui nós temos um exemplo. Bom, aqui a gente tem um vetor. Esse vetor ele tem um ponteiro e um índice. O ponteiro ele aponta para uma subárvore X e o K1 ele indica um índice. Então, um nó é uma árvore de busca com ponteiros para subárvores abaixo dela. Então, o X menor que K1 ele vem para indicar que a posição dessa árvore é anterior que a árvore KI-1. Então, isso está me indicando que X ele é menor que K1. Então, ele está me assegurando que a árvore está antes de KI-1, porque aí o X ele vai estar então entre esses dois índices. Bom, aqui eu tenho o ponteiro apontando para uma subárvore. Bom, aqui a gente tem uma árvore, a gente tem um ponteiro para o nó da árvore e nós temos ponteiro de árvore nulo. Então aqui nós temos nós, e esses nós eles possuem ponteiros, e esses ponteiros eles possuem índices. E nós temos lugares para colocar então ponteiros apontando para índices maiores e para índices menores. Índices em chaves múltiplas. Em muitos casos, a recuperação e atualização de arquivos, atributos múltiplos estão envolvidos, e não só chaves primárias e secundárias como visto anteriormente. Utilizamos chaves múltiplas quando a busca deve ser feita de forma rápida em relação a registros que possuem atributos chaves, ou seja, um registro que não possui um atributo chave só, e sim chaves compostas. É mais vantajoso buscar
por ambas as chaves do que apenas por uma só. Índices ordenados em atributos múltiplos. É estabelecida uma classificação lexicográfica de valores de tuplas. Esta classificação é ascendente e funciona similarmente à classificação de cadeia de caracteres, ou seja, entradas assim, desordenadas, como visto, 419, 418 e 420, que eles não estão numa ordem ascendente, passam por uma variação e ficam assim, 418, 419 e 420. Isso daí foi utilizado para se representar os índices, as entradas de índices. Hashing particionado. Possibilita o acesso baseado em múltiplas chaves. Observação. Ele é adequado apenas para comparação de igualdade, ou seja, comparar chaves. Nada mais. Nenhum dos outros atributos, nem arquivo de registro. Para N componentes, utiliza-se a função hash para produzir um resultado com N endereços hash separados. Depois se une esses N endereços, resultando em um endereço que é chamado de endereço bucket. É possível buscar uma chave de busca composta procurando-se nos buckets apropriados, ou seja, você não perde tempo analisando todo o arquivo, apenas os buckets. A vantagem de utilizar hash particionado é o poder de estender o mesmo para qualquer número de atributos. Ainda em índices em chaves múltiplas existem os arquivos grid, que é uma forma de organizar os arquivos de modo em que, a partir dos mesmos, conseguimos construir uma matriz com escala linear. A matriz desse arquivo possui um certo número de células. Cada célula aponta para algum endereço de bucket, no qual os registros que existem dentro dessa célula são armazenados. Ou seja, no qual os registros correspondentes à célula estão armazenados. Aqui é um exemplo de uma matriz, onde determinada parte dessa matriz 5x5 corresponde a um endereço de bucket, ou seja, ele vai analisar esses dois retângulos, onde esses dois retângulos vão estar apontando para um conjunto de buckets apropriado. Assim, necessariamente a gente só vai buscar essa parte da matriz e compará-las com o endereço de bucket. Outros tipos de índices. Existe o uso de hashing, onde as entradas de índices vêm em K e P, normal, né? São organizadas como um arquivo hash que pode ser dinamicamente extensível e sua busca é feita a partir de um algoritmo de busca para hash a partir da entrada K. Existe também outro tipo de índice que é feito através da comparação entre índices lógicos e físicos, onde suponhamos que arquivos foram organizados de forma primária, baseando-se em hash linear extensível, e cada vez que sua estrutura for dividida, alguns registros devem ser alocados em lugares diferentes. Isso é normal. Neste caso, se houvessem índices secundários para determinado arquivo, os seus ponteiros para aqueles registros devem ser atualizados. Mas se você for comparar, a atualização desses registros é muito trabalhosa, porque existem vários registros, e não apenas um número fixo, tornando a tarefa muito difícil. Para resolver o problema do slide anterior, use-se uma estrutura chamada de índice lógico. Suas entradas são em forma de K e KP, ou seja, da chave e de um ponteiro para essa mesma chave. Cada entrada possui um valor K para o campo de indexação secundária correspondente ao valor KP do campo usado na organização primária do arquivo. Isso facilita o acesso a endereços físicos dos registros que mudam frequentemente, ou seja, ele armazena uma característica de cada chave, tornando-os mais fácil você procurar pelas características da chave, que são esses ponteiros K, assim achando a primeira entrada, que é K. Porque a partir do valor de K, localiza-se o valor de KP correspondente e usa o mesmo para acessar registros, com os da organização primária do arquivo. Referências. A gente utilizou o livro do Navate, Sistema de Banco de Dados, e utilizou uma monografia feita por Jonathan Rodrigo de Pedder e Marcelo Chuck, Estrutura de Índice para Arquivos, o nome dessa monografia. E utilizamos uns slides feitos pelo Alexandre Skyko, que foi intitulado seus slides Arquivos Indexados, Fundamento.